O pastor Fábio Scacciotti é pastor auxiliar na comunidade evangélica Projeto Vida. Ele é idealizador do movimento 120 no mesmo lugar e pós-graduado em Teologia Urbana. Recebam com muito carinho o pastor Fábio Scacciotti. Pastor, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu acompanho essa história, obrigado. Eu acompanho essa história, essa igreja há muitos anos. Acompanho a sua vida. Não sei se vocês sabem, mas esse pastor, ele já foi o meu discípulo. Não é verdade? Muitos anos lá em Volta Redonda. E hoje está com essa igreja linda. Eu louvo a Deus pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Eu creio que hoje vai ser um divisor de águas para a tua vida. Eu creio que hoje o Senhor vai falar de uma forma poderosa sobre a tua vida. Eu estava falando com o pastor ali no gabinete e dizendo que, da mesma forma que essa palavra mudou a minha vida, eu tenho certeza que ela vai mudar a sua vida. Essa é uma palavra que eu sou uma pessoa antes, Josiel, dessa palavra e uma pessoa depois dessa palavra. E a minha oração é que, da mesma forma que ela me trouxe uma revelação, um impacto, uma mudança, a minha oração é que ela venha trazer esse mesmo nível de impacto na tua vida, para que a tua vida, a partir de hoje, ela nunca mais seja a mesma. Eu estou dizendo isso não como um pregador trazendo uma coisa óbvia, onde os pregadores sobem e vão dizer isso: olha, a partir de hoje a sua vida não vai ser mais a mesma. Eu não estou dizendo como um jargão evangélico, de jeito nenhum. Eu estou dizendo como uma grande verdade que ela foi para a minha vida e que será pela tua vida, e será na sua vida. Eu queria começar em Gálatas 3,13, é onde eu vou me basear para a gente caminhar numa rota linda aqui, maravilhosa, que o Senhor vai falar conosco. Gálatas, no capítulo 3, no versículo 13. Quem achou, diga amém. Quem não achou, olha para o telão. Diz assim, olha para a tua Bíblia aí: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldição no nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Vamos de novo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Quando eu olho para um texto como esse, eu vou ser bem sincero com vocês, eu olho para um texto como esse, eu já vejo como uma grande verdade. Bastava a gente fazer uma oração aqui, já tivemos uma adoração tremenda, já tivemos um momento onde pudemos trazer as nossas ofertas, devolver os nossos dízimos, e agora, sinceramente, era uma oração aqui, ir embora para casa, porque esse texto, ele por si só, ele é tudo. Onde Cristo, ele entrou na cruz, ele foi para uma cruz, se tornando maldição no nosso lugar, e ali bloqueando todo nível de maldição na minha vida, na tua vida, e de fato podemos ir embora para casa, porque estamos abençoados nesse dia de hoje. Só que eu não posso deixar de fazer perguntas. Quando eu olho para um texto como esse, sabendo que é uma grande verdade, que ele por si só, ele já falou tudo, mas eu também tenho que fazer perguntas. E quando eu olho para dentro de nós, quando eu olho para a igreja, eu faço algumas perguntas, eu falo assim: mas por quê? Que ainda pessoas se encontram ainda debaixo de alguns desafios, se encontram debaixo de lutas. E eu não estou dizendo para novos convertidos, aqueles que estão vindo para a igreja, que muitas vezes aceitaram Jesus ontem, já está aqui hoje, nessas 12 horas, 12 dias, representando 12 meses, é tantos 12, né, que confunde, né? Não, eu estou falando para crente que está às vezes muitos anos na igreja, que está muitos anos debaixo de desafios. Então quer dizer que esse texto não é uma verdade? Não, meu irmão, ele é uma grande verdade.
Mas o primeiro questionamento eu fui, quando eu aprendi esse texto, Josiel, e fiz uma análise dele, eu fui ver a minha vida primeiro, porque na verdade ele não estava fazendo sentido. Mas espera aí, não pode, porque a Bíblia em Hebreus 4,12 diz que ele é cortante, ele é penetrante, ela faz divisão entre alma e espírito, junto e medula, está apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Por que esse texto, às vezes, ele não estava sendo verdade para a minha vida? E aí eu comecei a me aprofundar um pouco mais e querer entender ele mais profundamente, porque a palavra do Senhor está dizendo, está me respaldando, que ele vai mudar a história da minha vida. Eu quero contar um pequeno testemunho meu, que não é relevante, só para que você tenha uma linha aí, um entendimento, para que você possa caminhar comigo, para entender a complexidade desse texto. Eu vou contar o meu testemunho, mas é como eu disse, ele não tem nenhum nível assim, um testemunho forte, poderoso, não, só para te sintonizar onde eu quero chegar. Eu sou de Poços de Caldas, Minas Gerais. Alguém já ouviu falar de Poços de Caldas, Minas Gerais? É a cidade onde manda leite, mel, doce de leite, pão de queijo e goiabada. É uma cidade do sul de Minas, uma cidade linda. Se você ainda não visitou, vale a pena visitar, porque é maravilhosa a cidade. Eu vim de lá, e eu vim de uma família muito abençoada, onde o meu bisavô, ele era um homem muito próspero. Eu posso dizer que era um homem rico, muito rico. Um homem de muitas propriedades, um homem que tinha muitas terras, fazendas, muitos animais. Um homem que tinha uma transportadora, que na época de jumento, mas tinha. Era uma transportadora. E na verdade um homem que tinha muitos bens. Lá na Poços de Caldas é a cidade conhecida como a cidade dos cassinos. Se você for hoje lá, você vai conhecer e vai ver o Palace Cassino. É onde tinha um grande cassino, que tem lá a estrutura até hoje, magnífica, maravilhosa, linda. Lógico que não tem mais o cassino, não funciona, mas a estrutura está lá. Era gente que vinha do mundo inteiro, não era do Brasil não, era do mundo inteiro para jogar nesse cassino. Porque era um cassino onde vinha presidentes, generais, grandes milionários para jogar nesse cassino, era famoso. Esse cassino fez com que muitas pessoas ali entrassem e saísse de lá sem nada, porque jogo não tem jeito, uma hora ele vai arrancar, não tem jeito. O meu bisavô, ele por ter todo esse dinheiro, ele construiu um cassino para ele também. Só que o cassino do meu bisavô não era dessa estrutura magnífica como o Palace, era um cassino pequeno, menor, aonde as pessoas jogavam no cassino dele. Ele pegava os recursos que ele ganhava naquele cassino e jogava no cassino dos milionários. E jogo, como eu disse, é assim, né, meu irmão? O jogo hoje você ganha uma coisa, mas amanhã ele te toma duas. No outro dia você ganha mais alguma coisinha, no outro dia toma mais 3. Cuidado, hein? Cuidado com esse tigrinho aí, hein? Que esse tigrinho é endemoniado, hein? Porque eu já atendi pessoas e estou acompanhando pessoas por conta desse tigrinho aí, está complicado. Porque jogo, meu irmão, é uma desgraça. Desculpa a palavra, mas é muito forte. Então cuidado com ele. O meu bisavô, ele começou a jogar e entrou num nível tão profundo de vício, porque entrou um espírito de vício nele. E aí ele começou a perder as coisas que ele tinha, tudo aquilo que ele tinha conquistado, tudo aquilo que ele, meu bisavô, tudo aquilo que ele tinha de bens, ele começou a perder no cassino. Para mim ganhar tempo, para que eu possa ganhar tempo, porque não vai fazer diferença, como eu disse, o meu testemunho não é tão relevante assim, mas para ganhar tempo, o meu bisavô chegou a perder tudo. Quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Ao ponto, eu fui pesquisar toda a história, né? Da história do meu bisavô. Quando eu fui pesquisando, eu assustei, porque quando eu digo perder tudo, chegou ao ponto do meu bisavô ter que entrar dentro do quarto deles, do quarto da minha bisavó, e pegar a única coisa que restava na casa, que era uma máquina de costura, daquelas grandes, sabe? Que mexia com o pé aqui de ferro, aquelas grandes, antiga. É a única coisa que tinha lá, de bens. Ele pegou aquela máquina,
de costura e jogou ela também, e perdeu a máquina de costura. O meu bisavô morreu, e eu comecei agora a ver a história do meu avô. O meu bisavô eu não conheci, o meu avô já é compensação, eu já tive muito próximo dele. Eu comecei a ver a história do meu avô, e comecei a ver e me assustar, porque eu comecei a ver o mesmo nível de repetição acontecendo na vida do meu avô agora. O meu avô detestava jogos, porque o jogo trouxe muita mazela, tristeza, muitas mágoas para o meu avô. Quando a gente estava reunido entre os filhos, os netos, por acaso se aparecesse ali uma carta de baralho, o meu avô já olhava para aquela carta, você já sentia que ele não estava bem, ele estava incomodado. Aquilo incomodava muito, o jogo incomodava muito ele. Por quê? Porque ele sofreu por conta do jogo, ao ponto de ter que sair em vendas pedindo comida, quando era colocado em sacos, né, que pegava com como é que chama aquilo? Com conchas, e o dono da loja falava: pega, recolhe o que está no chão e leva para casa, porque não tinha o que comer. Ele ia para a escola, cada semana ele ia com um tênis, mas é um tênis de cada pé só. Hoje ele vai com o tênis, era um tênis que ele tinha para o ano todo. Então o esquerdo, hoje, uma semana só com o esquerdo, na outra semana só com o direito. Botava uma faixa no pé para disfarçar que estava machucado. Não, é porque não tinha dinheiro para comprar outro. Então meu avô sofreu muito por conta dessa situação do meu bisavô. Só que eu comecei a acompanhar a vida do meu avô e comecei a perceber que o mesmo nível de ruína, pobreza, miséria e falência estava acompanhando o meu avô. Ele detestava jogos, mas aquela raiz que tinha instalado no meu bisavô estava instalado no meu avô. Porque tudo que o meu avô começou a fazer, ele fazia e crescia e começava muito bem, mas nada concluía bem. Ele comprou um sítio para ele, uma fazendinha, e lá ele começava a criar bois. Chegava um determinado momento, meu irmão estava indo muito bem, de repente, acabava. Aí ele virava para outra coisa, como ele montou uma granja uma vez de porcos, cheio de chiqueiros, e colocou porcos, mas de repente começava bem e não concluía bem, fechava. Montou uma granja de frangos, muito frangos. E aí meu pai contava, essa história eu não conheci, não vi, mas meu pai contava que tinha um galpão grande, do tamanho dessa igreja aqui, cheio de frangos lá dentro. Um cachorro numa madrugada entrou para matar todos os frangos, matou todos os frangos numa noite só. Não foi isso que fez meu avô quebrar com os frangos, foram mesmo as coisas que estavam acontecendo. Tudo que meu avô começava, nada ele concluía bem. O meu avô morreu, e agora eu comecei a ver a história do meu pai, e eu assustei, porque eu comecei a também ver o mesmo nível de repetição. Tudo aquilo que eu estava vendo na história do meu avô, do meu bisavô, depois eu comecei a ver na vida do meu avô, e agora eu estava vendo na vida do meu pai. Só que tinha um detalhe: na vida do meu pai, a raiz era a mesma, a raiz de pobreza, ruína, miséria, falência. Porque tudo que meu pai propôs a fazer também, ele nada concluía bem. Ele montou fábricas em Belo Horizonte de roupa, não concluiu. Ele montava tudo que meu pai fez tanta coisa nessa vida, meu irmão, que nada, absolutamente nada vingou. Tudo começava, mas não concluía bem. Só que quando eu comecei a ver a história do meu pai, era um nível ainda maior. Porque a Bíblia diz lá em Salmo 42, se não me falha a memória, 7, diz assim que um abismo vem chamando outro abismo, uma maldição vem chamando outra maldição. Quando chegou no meu pai, não era só ruína, pobreza, miséria, falência. Quando chegou no meu pai, já tinha vícios. Quando chegou no meu pai, já tinha adultério. Quando chegou no meu pai, um nível já estava maior. Porque um abismo vem chamando outro abismo. Uma situação vem chamando outra situação. Mas a raiz era a mesma. E aí, eu conheci um texto de Êxodo capítulo 20, no versículo 5, que diz assim: porque eu sou um Deus zeloso,
e que visita a maldade dos pais nos filhos, até a 4ª geração daqueles que me aborrecem. Eu fiz uma conta básica, não precisa ser nenhum matemático, nenhum físico. Bisavô, avô, pai, eu. O desenho daquele nível de repetição estava chegando debaixo de uma legalidade bíblica. O meu bisavô, o meu avô, o meu pai, 3ª geração, eu era o 4º. Eu era a próxima vítima de uma situação, de um nível de repetição, que um dia foi instalado lá atrás, por conta de um portal que foi aberto. E você precisa entender uma coisa, isso aqui não me acompanha, né? Deixa eu ficar mais no meio aqui. Você precisa entender que o diabo, ele age de 2 maneiras na vida de um crente. A primeira maneira que o diabo age na vida de um crente é quando se abre uma legalidade, é um portal. O diabo é legalista. O diabo, ele não tem poder de estar aqui, não tem o poder de estar lá em Volta Redonda, não tem poder de estar nos Estados Unidos, no Japão. Ele não é onipresente, nem onisciente, nem onipotente, ele não pode estar em todos os lugares. Mas ele tem um exército organizadíssimo. Ele tem um exército que de fato trabalha para ele incansavelmente. E que por consequência disso, existem espíritos familiares, onde por conta da legalidade, ele tem um objetivo, né? Ele diz assim que o ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. Esse é o tempo todo que o ladrão, o diabo quer fazer na nossa vida: roubar, matar e destruir. É o tempo todo tentando trazer essa existência para as nossas vidas. Então, por conta de uma legalidade, o diabo tem acesso, porque ele entra na legalidade. Por conta dessa legalidade, espíritos familiares se acampam ali. Olha a história lá do meu bisavô. Por conta desse envolvimento com jogos profundo, aonde entrou esse espírito de vício, aonde de fato ele começou a se entregar e perder tudo que tinha, ali ficou espíritos familiares. Como em Êxodo capítulo 20, versículo diz que é uma maldição, porque eu sou um Deus zeloso e que visito a maldade dos pais nos filhos até a 4ª geração, tem uma legalidade. Quando meu bisavô morreu, o espírito familiar, debaixo de uma legalidade bíblica, acompanhou agora o meu avô. O meu avô morreu, agora debaixo de uma legalidade. Vocês estão me acompanhando? Diga amém. Agora está acompanhando meu pai. Eu era o próximo, né? Só que eu conheci Gálatas 3,13. Eita! Aonde Cristo entrou na história, aonde ele entrou e trazendo a existência do sangue dele na cruz do Calvário. Mas não é simplesmente assim que ele vai saindo. A segunda maneira que o diabo age na vida de um crente é quando Deus permite. Espera aí, pastor, faz isso não. Deus permite, mas é lógico que permite. E tem base bíblica, mas é lógico que tem. Eu não preciso nem falar para vocês, né? Vocês são tudo crente, sabe da Bíblia. Mas Jó, pronto, falei. Deus permitiu que o diabo tocasse em Jó. Sabe por que às vezes Deus permite que o diabo toque na vida de um crente? Eu vou explicar por quê. É porque o crente está sentado aí muitas vezes e não está escutando o que Deus está falando. Não quer escutar o que Deus está mandando fazer. Não quer transformar, não quer mudar. Então sai palavras do altar, sai ministração do altar, sai adoração do altar, e Deus está falando, mas a pessoa não escuta. Mas quando Deus permite que o diabo toque, eu nunca vi desse jeito como é que se converte rápido. Então, meu irmão, se tem alguém aqui que não está ouvindo a voz de Deus, mas está vendo que o diabo está tocando na tua vida, escuta logo, para que o diabo não tenha mais acesso na tua vida para te minar, saquear e te lesar. Mas fique tranquilo que não é ninguém aqui, é só lá em Volta Redonda que tem esse tipo de pessoas, aqui não tem não. Mas vamos caminhar mais um pouco. Quando eu conheci esse texto e olhei para a minha vida, eu falei assim: meu Deus, eu estou sendo vítima de uma consequência de um portal que foi aberto, não por mim, foi um portal aberto pelo meu bisavô, e que eu estou vendo o mesmo nível de repetição acompanhando. Por isso que a gente olha às vezes para alguma família, e você vê lá, olha, pastor, isso é fruto do meio. Não, meu irmão, é o mundo espiritual trabalhando. Você vê uma família lá que os pais se divorciaram, agora os filhos estão se divorciando.
Você vê uma família onde os filhos, os pais usavam drogas, agora você vê os filhos usando droga. Não, é fruto do meio, também é fruto do meio, mas é de uma experiência que está vendo, e o mundo espiritual é muito vivo. Você tem que entender, meu irmão, que isso aqui também não é um jargão de um pastor, mas você tem que entender que o mundo espiritual ele é mais real do que o mundo físico. Você tem que entender que você está no campo de uma batalha, mas que você já é vencedor, porque Cristo já entrou na história da tua vida. Mas não bobeie com o mundo espiritual, ele é real, vivo, e está sempre tentando te atrapalhar. Então o que você precisa entender hoje é que eu estou contando o meu testemunho, que ela vinha acompanhando, eu estava vendo que eu estava funilando em mim, mas não bastava só o meu testemunho ser verdadeiro. Eu precisava ter um texto bíblico, eu precisava entender biblicamente se tudo isso é uma verdade ou se simplesmente é uma coincidência. Porque se não tiver base bíblica, então não é relevante. Então, duas pessoas que eu te indico você estudar quando você quer saber coisas positivas que ela fez ou coisas negativas que ela fez, que você também aprende com as coisas erradas que ela fez. Primeiro é Pedro. Quando você estudar Pedro, você vai aprender com as coisas boas que ele fez e com as coisas erradas que ele fez. Você aprende com ele. E o outro é Davi. Como eu gosto de Davi, eu fui em Davi. Fui estudar a vida de Davi e percebi que Davi estava passando por um momento difícil. Na verdade, antes do momento difícil, Davi tinha, depois de grandes batalhas, agora Davi estava no seu palácio, dando uma descansada, em umas férias. Não há problema nenhum em férias. Férias é bom, férias é necessário. Porque como diz a minha apóstola, terra cansada não produz. Só que férias também tem que acabar. Davi não acabava com as férias dele. As férias de Davi estavam... E você sabe que mente vazia é um ditado que está, né, em 2 Fábio capítulo 3, versículo 16. Mente vazia é oficina do diabo, não é verdade? O bonitão estava andando na varanda do seu palácio, que ficava num lugar alto. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque até na TV Record passou isso, então você já deve ter assistido. Ele vê uma bela moça se banhando. Betseba. A Bíblia diz que era formosa, muito bonita, devia ser um avião. Quando ele olha aquela mulher, ele manda chamar ela. E ele traz, essa mulher chega até ele. Ele começa com conversa fiada para ela. Até que então ele vai aonde ele queria. Ele tem uma relação com essa mulher. Betseba era uma esposa de um dos seus soldados de elite, Urias, o heteu. Passado alguns dias, Betseba volta, dizendo: rei, há tempos eu não tenho nenhum contato com meu esposo. O último homem que eu tive foi o senhor, e eu estou grávida, e o filho é seu. Davi foi extremamente estratégico. Eu acho que ele foi fantástico na ideia dele. Eu gostei. Extremamente fantástico. Não foi. Essa ideia dele eu achei fantástica. Graças a Deus que não tem como esconder de Deus as coisas. Ele manda chamar o heteu, Urias, até ele, e fala assim: ei, eu te trouxe aqui para que você pudesse me passar relatórios de como que está o exército. Os inimigos estão avançando ou estão recuando? Eu trouxe você aqui para que você me desse relatórios. Como é que está a Arca da Aliança? Como é que está o meu general Joabe? Então me dê relatórios. E Urias dá relatórios para ele. Agora Davi diz assim, por isso que eu falo que ele é estratégico: agora volta para sua casa, descanse, deite com a sua esposa, e amanhã a gente termina essa conversa. Seria lindo. A ideia dele era fantástica. Na cabeça dele, ele ia dormir com a esposa, Urias. No outro dia ele voltava, dava mais uns relatórios, Davi mandava ele embora. Passava algum tempo, ela aparecia buchudinha, barrigudinha, e falava assim: foi aquele dia, hein? Urias chegou naquele dia, acertou na veia. Só que o detalhe é que Urias dormiu para o lado de fora da casa, não se deitou com a sua esposa. Davi, quando ficou sabendo disso, veio para cima de Urias de novo. Falou: como assim? Você tem a liberdade hoje de estar se deitando com a sua esposa, você não aproveitou essa oportunidade? Urias dá um tapa de luva em Davi e fala assim: como que eu posso fazer isso, rei? Sabendo que o teu exército está no campo de batalha morrendo pelo Senhor, e eu deitando com a minha esposa.
Davi, o homem segundo o coração de Deus, começa agora a trazer uma outra estratégia, maquiavélica, embebeda o sujeito. Agora o sujeito bêbado, cheio de vinho, passando mais relatórios que ele não queria saber, que ele já sabia de tudo. Agora volte, deite com a sua esposa e amanhã a gente termina essa conversa. Urias dorme para o lado de fora, dorme novamente para o lado de fora da casa. Davi então agora levanta, sabendo que não tinha outro jeito, que esse cara não ia deitar com a esposa. Ele monta a sua segunda estratégia, que essa foi extremamente diabólica. Ele escreve uma carta, que na verdade era uma sentença. Essa carta ele sela com o seu sinete real, entrega na mão do próprio Urias, para que entregasse ao general Joabe no campo de batalhas. E o conteúdo da carta era o seguinte: coloque Urias numa posição que certamente ele vai morrer. Quando os inimigos vierem, vocês se afastam e deixam ele nessa posição para que ele morra. Ei. Agora Davi não era só um adúltero, Davi agora era um assassino. Eu estou falando do homem segundo o coração. Agora Davi então, debaixo desse comando dele, agora se torna um homicida, porque acontece exatamente o que ele pediu para que fizesse. Um belo dia, Davi sentado no trono, na sua cadeira real, no seu trono real, e com cetro de mão, com seu cetro na mão esquerda, ele tinha uma obrigação, o rei tinha uma obrigação de atender toda a população. Fazia uma fila enorme, e aquelas pessoas vinham para que ele pudesse atender, e com cetro de justiça ele dava então os vereditos, positivos, negativos, enfim, ele estava ali para isso, ele era o rei. Um belo dia, ele recebe a visita de um profeta, não mais o profeta Samuel. O profeta Samuel tinha morrido, então agora ele recebe o profeta Natã. Havia duas pessoas que Davi parava tudo que estava fazendo para dar ouvido a eles. O primeiro era sempre um profeta. Quando um profeta chegava, ele poderia estar na reunião que fosse, fazendo o que fosse, ele parava tudo para ouvir esse profeta, porque ele sabia que da boca do profeta vinha da parte de Deus. A segunda pessoa que Davi dava importância, atenção no que falava, era um ajudante que ele tinha, um assistente, porque aquele assistente sempre trazia boas notícias ou más notícias, mas notícias importantes. Então ele parava tudo. Então agora Davi, ele recebe a visita de Natã, e Natã começa a contar uma história para ele. Davi, na verdade eu estou aqui na sua presença porque eu preciso que você me ajude a julgar uma causa. Quem está dormindo, diga amém. Ou ninguém, não consegui pegar ninguém hoje. Sinal, parabéns pastor, que a sua igreja está atenta à pregação. Eu falei isso só para te chamar a atenção, para trazer a existência aqui da história. Porque eu não sei se vocês sabem, mas eu não sou bom pregador. Eu não sou bom pregador. Eu sou bom contador de história. Eu sou. Então eu estou contando história. Davi, preciso que você me ajude a julgar uma causa. Qual é a causa? A causa é a seguinte: tem um viajante, chegou um viajante na cidade, Davi. E esse viajante foi até a casa de um homem rico, riquíssimo que tem na cidade. Mas na cidade também tem um homem pobríssimo. Esse homem pobre tem apenas uma ovelhinha só. Em compensação, o homem rico é dono de muitas ovelhas, muitos animais. Esse viajante foi até a casa do homem pobre, do homem rico. E o homem rico preparou um banquete para ele. Sabe o que o homem rico preparou? Uma ovelha para servi-lo. Sabe o que ele fez? Ele foi até a casa do homem pobre e pegou a única ovelhinha que aquele homem tinha dentro de casa. Ovelhinha essa que eles amavam, ovelhinha essa que dormia com eles, ovelhinha essa que ficava dentro de casa com eles. Eles amavam porque era a única que ele tinha. O homem rico foi até a casa do homem pobre e pegou a única coisa que ele tinha de especial e serviu de banquete para o viajante. O que eu faço, Davi? Davi levanta do trono e com cetro de justiça na mão esquerda, digo, digno de morte é esse homem, e mais, tem que devolver 4 vezes mais. Eita, Natã, em vez de dar um passo para trás, deu um passo para frente e olhou bem no focinho de Davi. Sabe quem é esse homem, Davi? É você. Assim diz o Senhor. E agora eu vou ler para você o texto. Em 2 Samuel, no capítulo 12, no versículo 7 em diante. E aí, meu irmão, o negócio começou a ficar estreito.
Diz assim: assim, então disse Natã a Davi: tu é este homem. E assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa do teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, Davi. Também te dei a casa de Israel e a de Judá, e se tudo isso não fosse suficiente, eu te acrescentaria mais e mais e mais coisas, Davi. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos. A Urias, o Heteu, feristes a espada, e a tua mulher tomastes por mulher, e a ele matastes com a espada dos amonitas, dos amons de amonitas. Agora o versículo 10, agora pois não se apartará jamais a espada da sua casa, portanto você me desprezastes e tomastes a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor. Vocês estão olhando porque está aqui, né? Mas eu gosto da minha versão. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e a darei ao teu próximo, a qual se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei perante todo Israel e perante o sol. Estava determinado sobre a casa de Davi como maldição, como uma legalidade, essa consequência. E você conhece a história de Davi, né? Por conta disso, Davi se arrepende. Só que já estava estabelecido esse nível de palavras sobre a vida dele. Agora escute isso, escute o que eu vou falar para você. Lembra da vida de Davi? Lembra dos filhos de Davi? Vou trazer aqui bem rapidinho um resumo. O primeiro filho de Davi, o que acontece uma tragédia, foi Aminon. Aminon um dia diz para ele: pai, eu estou enfermo. Davi foi até os aposentos do filho Aminon. Chega nos aposentos e fala: o que está acontecendo, filho? Eu não estou bem, pai. E o que o rei pode fazer para você? Sabe o que eu queria muito? Que a minha irmã Tamar pudesse fazer um bolo para mim. Meu irmão, ela toda prestativa, fez dois. Ela chega até Aminon, entrega o bolo para Aminon, só que Aminon, meu irmão, não queria o bolo, ele queria ela. E agora o irmão estupra a irmã, depois tem nojo dela, depois despreza ela. Davi recebe a notícia: uma filha estuprada pelo próprio filho. Davi tinha um filho, Absalão, o filho que era o futuro sucessor de Israel, futuro sucessor de rei de Israel. Um menino esse que Davi amava, que quando nasceu, Davi olhou para esse garoto, se encantou com esse garoto, preparou. Eu vou pregar qualquer dia essa palavra aqui, tá? O Salmo de número 3, você me permite vir aqui qualquer dia? Tá, obrigado. Aí depois você me leva para jantar. Eu sei que hoje você não pode, mas outro dia você me leva. Esse menino é um menino que, por sinal, eu tenho muita aversão com ele. Eu não gosto dele. Aliás, eu odeio ele. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele era, do ombro para cima ele sobressaía, ele era bonito demais. Até então tudo bem, que a concorrência é grande. Mas o detalhe eram os cabelos compridos que ele tinha. A Bíblia diz que ele tinha cabelos compridos e que ele cortava o cabelo uma vez por ano. Em 2 Samuel capítulo 12, 2 Samuel capítulo 24, depois você lê lá. Ele cortava o cabelo uma vez por ano. Como é que eu não vou ter raiva do menino desse? E o cabelo, o corte do cabelo dele pesava 2,280 kg. Foi, não é possível isso. Eu li várias vezes na Bíblia, pesquisei e é isso. 2,280 kg o corte do cabelo do menino. Resolvi o meu problema, só o corte do cabelo do menino. O meu, do Buru, de outros irmãos que eu estou vendo aí. Aí eu fico revoltado, por quê? Por que Deus deu tanto para alguns e tão pouco para os outros, né? Absalão era irmã própria de Tamar, da menina estuprada.
Ele amava Tamar. Tanto é que depois ele tem uma filha lá na frente, ele coloca o nome de Tamar. Ele amava Tamar, porque era irmã própria, irmão de pai e mãe. Ele se revolta, ele guarda aquela ira dentro do coração dele durante 2 anos. Um belo dia ele explode. E aí ele chega pro pai e fala assim: pai, eu quero fazer um banquete, quero fazer uma festa na minha casa. Sabia que Davi era festeiro, mas também sabia que Davi não estaria na festa. E disse assim: olha, eu quero fazer uma festa, eu queria muito que o senhor participasse dela, mas eu queria muito que os meus irmãos participassem também. Davi falou assim: vai, faz essa festa, é benção. Davi gostava de festa, mas eu não posso. Eu estou em planejamentos de guerra, estou no meio de batalhas, eu não posso parar para a festa. Mas faz você, filho. Só que a intenção de Absalão também era maquiavélica, porque ele chegou para um dos seus soldados e disse assim: quando meu irmão Aminon entrar, vocês têm a minha ordem, o meu comando de matá-lo. Quando Aminon entra na festa, os soldados de Absalão mataram Aminon. Agora chegou a notícia lá para Davi, agora não só de uma filha estuprada pelo irmão, agora de um filho morto amando de um outro filho, principalmente desse filho que ele estava cuidando muito próximo, que era Absalão. Absalão ficou com medo do pai, fugiu, ficou foragido, foi pedir asilo político num reino chamado Gessur, e ali ele ficou durante 3 anos, volta, vai pedir reconcílio com o pai recebe, só que o pai não dá atenção nenhuma mais para ele, o menino se revolta, aí que eu entro lá no Salmo de número 3, que é uma outra pregação, mas só para ganhar tempo aqui. Ele tenta agora reconciliar com o pai não quer, o pai atende no primeiro momento, mas depois não quer, e aquele menino agora se revolta, e agora ele quer o trono do pai, sabendo que aquele garoto, sabendo agora, durante 2 anos ele tentou reconcílio com o pai não deu atenção para ele, 2 anos ele tentou, agora ele cria um motim, e agora muito irado ele vai para cima do pai, ele sabia nas pessoas certas em quem ele poderia contar, era aquela fila enorme que Davi atendia, ali também tinha soldados de elite de Davi. Ele chegou naqueles soldados e começou a dizer assim, sabe, é assim que um veneno escorre. Ele chegou para os soldados e disse, sabe, o meu pai é o rei Davi. Davi, vocês conhecem ele, é matador de urso, matador de leão, é aquele homem que está pronto para qualquer batalha, que já matou gigantes, sabe, a pessoa que começa a elogiar, mas... depois desse mais, meu irmão, vem veneno, um veneno escorre. É igual chega assim, ó, o pastor Josiel é uma benção, cheio do Espírito Santo, homem de Deus, mas, sai fora, hein? Se alguém falar para você isso, elogiar e depois dar uma vírgula e dizer mais, sai fora, porque agora vai escorrer veneno. O bote da serpente. Foi o que ele fazia, Absalão fez. Meu pai é tudo isso, mas... não vai te atender, mas não vai te passar aquilo que você quer, mas sabe que negócio? Então, aí o que acontece? Ele conseguiu adeptos, e agora ele tem um grande exército, que na verdade era exército do próprio rei Davi, agora está servindo ele. Agora Absalão vai para cima do pai, toma o trono do pai, Davi foge, fica foragido num vale, um vale chamado Vale de Cedron ou Cedron. Deixa eu te sintonizar onde é esse vale, eu acho que é legal. Quem nunca viu aquela foto emblemática de Israel, que você olha assim, tem aquela cúpula dourada. Você sabe que aquela cúpula dourada não tem nada de cristã, né? Aquilo lá chama Domo da Rocha. Aquilo é uma mesquita muçulmana. Mas só para você entender, aquela foto é tirada do Monte das Oliveiras. O fotógrafo está no Monte das Oliveiras tirando a foto, que é aquela foto emblemática, tem aquela cúpula dourada. Entre a cúpula dourada e onde o fotógrafo está, que ele está no Monte das Oliveiras tirando a foto, tem um vale. É ali que Davi ficou escondido, nesse vale. E ali então, ele tinha todas as informações. Uma das informações que chegou para Davi, depois que ele fugiu, porque ele não queria guerra com o filho. Ele fugiu então. Agora Davi escondido, ele chega e recebe uma notícia, que Absalão não só contente de ter tomado o trono do pai, olha para mim, não só contente de ter tomado o trono do pai, não só contente de estar agora como rei de Israel, agora ele fez uma casa no centro da cidade, e começou a trazer as esposas do pai, que ficaram 10, quando Davi fugiu, ele deixou 10 esposas para cuidar do trono, do palácio. Ele começa a pegar essas esposas e começa a trazer para o centro da cidade, no meio da cidade, em plena luz do dia, e começa a estuprar cada uma delas
em plena luz do dia, se cumprindo a palavra do profeta. Davi recebe essa notícia, que agora as mulheres dele, aqueles que ele deixou para guardar o palácio, está sendo estuprada. Meu Deus, olha o tamanho do nível que chegou. Absalão não só contente, agora ele vem para cima do pai, porque ele quer a cabeça do pai. Ele vem galopando na sua montaria, com aquele cabelo ridículo dele, deixa eu frisar isso, solto ao vento. Buru, para que um homem precisa ter cabelo comprido? Para isso que vai acontecer agora. Ele vem, que cavalo mais ridículo esse, né? Mas tudo bem, vem, e passa debaixo de uma galhada, de um carvalho. O cabelo enrosca. Para que um homem precisa de cabelo comprido? A montaria vai embora e ele fica enroscado naquela árvore. Um dos soldados viu e foi para cima. Lembrou de uma aliança que Davi falou assim: olha, a guerra é inevitável, mas por favor, poupe o meu filho. O soldado, quando chegou perto, viu que era Absalão, voltou atrás. Falou assim: não, eu falei para o rei que eu não ia tocar nesse menino. Só que ele chegou para o general e falou: general, você não sabe quem está pendurado lá em cima. Se fosse hoje, era no zap. Você não faz ideia que eu estou vendo aqui pendurado. Joabe não tinha prometido nada para Davi, nem que sim, nem que não. Quando ele viu aquele garoto pendurado, o que era mais sensato aquele garoto fazer? Era pegar a espada, cortar o cabelo e lutar no chão. Só que ele não quis cortar o cabelo. O soldado de Davi, Joabe, vai e lança uma lança, libera uma lança no coração do menino, rasga o coração do menino. Depois libera mais duas, matando o menino. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Sabe por que Absalão ele foi morto? Porque ele não quis tocar na vaidade dele. Aquele cabelo era uma vaidade para ele. Quando ele foi se apresentado ao pai no bar mitzvah, ele jogou purpurinas de ouro. Aquele cabelo era uma coisa que ele tinha de um grande orgulho. Ele não quis tocar na vaidade dele. Tem muita gente, pastor, que está morrendo dentro da igreja preso à vaidade. Não quer tocar no cabelo. Ah, pastor, porque foi ele que me machucou, foi ela que me traiu, foi ele que me traiu, foi ela que fez isso comigo. E está aí amargurando uma coisa que já passou. Meu irmão, a minha vida, a tua vida é de ciclos. A gente precisa aprender a fechar ciclos. Então, tem muita gente que está hoje vivendo no presente, preso ao passado, e o futuro vai estar cada dia mais distante. A gente precisa aprender a fechar ciclos. Eu sei que tem coisas que não é fácil trocar, que não é fácil perdoar. Eu sei que tem coisas que nos machucaram muito, mas você quer romper na vida, você tem que aprender a perdoar, para que você consiga fluir num novo de Deus para a tua vida. Porque tem muita gente que está vivendo no presente, mas está preso às coisas do passado. Ou seja, o passado está mais presente no presente dele. Então tem coisas que você precisa aprender. E larga a mão dessa vaidade, meu irmão. Corta logo esse cabelo. Se tiver que perdoar, perdoa. Se tiver que arrepender, arrepende. Corta logo esse cabelo. Vai viver um novo ciclo na tua vida de bênção. Resolve a tua vida. Mas vamos lá, enfim. Esse foi a vida de Davi. E eu me revoltei, pastor, com Davi. Porque eu falava assim, por que Davi não se arrependeu e não foi cuidar desse menino? Por que Davi, quando ele recebe Absalão na primeira vez, ele já não dá uma direção, já dá um comando, já resolve a vida? Não, ele só recebe e depois não dá mais continuidade ao processo de cura. Davi tinha que ter tomado, na minha cabeça, Davi tinha que ter tomado uma ação, Davi tinha que ter repreendido, tinha que ter prendido, Davi tinha que ter feito alguma coisa com esse garoto. Não fez. E eu sempre levei Davi como o mal da história. E eu falei assim, meu Deus, por que Davi hoje? Eu achava que Davi era o mal da história. Só que eu fui estudar mais profundo a vida de Davi. E aí eu fui lá atrás. Lá em Gênesis capítulo 38. No versículo 2, conta a história de Judá. Quem é Judá? Filho de Jacó. Judá um belo dia estava subindo para tosquear as ovelhas. E quando ele chegou no pé do monte, onde as ovelhas estavam no monte, ele estava cansado. Ele falou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui, eu vou descansar. E amanhã eu subo e tosqueio as ovelhas. Só que enquanto ele estava no pé do monte, vem vindo uma moça encapuzada,
disfarçada. Depois ele foi ver o que ele tinha feito. Na verdade, quando essa moça chega perto dele, ele ataca essa moça, e agora ele estupra essa moça. Quando essa moça revela quem ela era, ele acabou de conhecer, de ver, que ele tinha acabado de ter uma relação com a sua própria nora. E Levítico capítulo 18, versículo 15 diz que um ato como esse é uma abominação aos olhos do Senhor. Abriu-se ali um portal, uma legalidade. Vocês estão comigo? Diga amém. Já estou indo para o fim, mas eu preciso trazer um entendimento total para vocês, senão você não vai compreender a mensagem. Abriu-se um portal, porque ele acabou de ter uma relação com a sua própria nora, e isso é uma abominação aos olhos do Senhor. Agora, se você for lá em Mateus, e por conta desse fruto, desse ato, ela engravidou, de 2, eram gêmeos, um chamava Pérez, e a outra, eu não lembro o nome. Pérez nasce primeiro, eles eram gêmeos, mas ele saiu primeiro, então ele se torna o primogênito. Pérez, debaixo desse fruto, desse incesto, agora ele vem primeiro. Quando você corre lá em Mateus, no capítulo 1, vem a genealogia de Jesus. Vocês estão me acompanhando, né? Eu estava lá em Gênesis 38, 2, contei essa história de Judá. E agora nasce um filho desse incesto, nasce Pérez. Agora a gente corre lá em Mateus capítulo 1, e a gente vai ver a genealogia de Jesus. Uma coisa que eu e você não gostamos de ler, pelo menos eu não gosto. Porque eu detesto ficar lendo, fulano casou com ciclano, nasceu ciclaninho. Sabe aquele negócio chato? Quando eu chego nessa hora eu pulo, eu vou lá para frente. Não gosto, é muito chato. Mas só que lá tem uma chave, porque lá você vai encontrar Pérez, o fruto dessa relação incestuosa. E quando você corre lá em Êxodo capítulo 20, versículo 5, diz assim: porque eu sou um Deus zeloso, e que visita a maldade dos pais nos filhos, até a 4ª geração daqueles que me aborrecem. Só que a Bíblia também fala de filhos bastardos. Em Deuteronômio capítulo 23, versículo 2 diz assim: porque dos filhos ilegítimos, filhos bastardos, a maldição ela acompanha até a 10ª geração daqueles que aborrecem a Deus. Então quando você corre lá em Gênesis e vê Pérez, e você corre lá em Mateus, e você vai ver a genealogia de Jesus, você vai encontrar Pérez lá. E se você for lá em Pérez, e você encontrar de Pérez até Davi, são exatamente 10 gerações. A maldição, a repetição, ela acompanhou até a 10ª geração. A legalidade foi aberta lá em Pérez, mas só que você vai chegar agora em Davi, onde ela vai repetindo porque era filho bastardo. Por isso então que é fácil explicar que tem pessoas que são vítimas de uma consequência de um portal que foi aberto debaixo de uma legalidade bíblica. Quando é de filho legítimo, é até a 4ª. Quando é de filho bastardo, ela vai até a 10ª geração. Meu Deus, agora olha a coincidência. Qual foi o pecado cometido pelo tataravô de Davi? Adultério. Qual foi a raiz do primeiro pecado de Davi? Adultério. É muita coincidência, né? Não tem coincidência nenhuma não, meu irmão, é jesuicidência mesmo. Por isso é fácil, é por isso que a gente explica que a repetição, ela vem acompanhando de geração a geração. Só que Jesus entrou na história. Eita! E aí em Gálatas 3:13 diz assim, que ele se colocou no meio da maldição. Entre a maldição, entre aquilo que vinha acompanhando, até as gerações futuras. Ele entrou na tua história. Ele selou você. Então a partir de Jesus entrando na tua vida, ele se tornou maldito no teu lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Mas por que ainda, mesmo depois de tudo isso que Jesus fez na cruz do Calvário, existem pessoas ainda que estão passando pelo mesmo nível de repetição dos seus bisavós, dos seus avós, dos pais? Por quê? Porque mesmo com Jesus na história, você acha que o diabo vai largando assim?
Vou provar isso para você biblicamente. Lembra quando o amigo dele morreu, Lázaro? Lógico que você lembra. Depois de 4 dias Jesus apareceu. Por que não apareceu no segundo e nem no terceiro? Porque os judeus tinham na cabeça deles o seguinte: quando uma pessoa morre, até 3 dias, a pessoa, ela pode ressuscitar. Esse é um conceito que eles têm, é um entendimento que eles têm. Por que Jesus chegou no 4º dia? Para não ter desculpa dizer que ele ressuscitou, porque até o 3º dia pode ressuscitar. Então ele chegou no 4º. Quando ele chega no 4º dia, ele olha para aquele sepulcro e ele dá um comando. Eu gosto de Jesus porque ele sempre dá comandos direcionais. Quando ele chegou para o cego, ele perguntou para o cego: o que você quer que eu te faça? O que ele esperava que um cego falasse? Eu quero um cão guia labrador caramelo. Ele chegou para o paralítico e falou assim: o que você quer que eu te faça? O que ele esperava que o paralítico falasse? Eu quero uma cadeira de roda motorizada, Jesus. Não, meu irmão, ele sabia e ele sabe aquilo que você necessita, mas ele sabe da importância da tua boca, da palavra que sai da tua boca, que tem poder. Vocês entenderam ou não? Então fala, por mais que você ainda sabe que ele sabe, libera a palavra, porque tem poder sobre a tua vida. Ele chega lá e grita lá: Lázaro, vem para fora. Eu fico imaginando, Josiel, se ele chega e diz assim: morto, vem para fora. Que dia ser aquele, hein? Era só morto ressuscitando, assim, mas ele foi direcional. Lázaro, vem para fora. Agora, cadê o menino do coisa aqui? Vem aqui, do teclado. Lázaro, vem para fora. Cadê o Lázaro ali dentro? Quando Lázaro saiu, olha aqui comigo, antes do Lázaro sair ali. Como é que Lázaro saiu? A Bíblia diz que Lázaro saiu atado, saiu envelopado. Porque quando o morto morria, era colocado nele, envelopava ele com ataduras ou com lençóis. A Bíblia diz que quando Lázaro saiu, ele saiu cheio de ataduras. Imagino ele saindo do sepulcro assim, ó. Ou alguém que está com muita dor de barriga. Ai. Agora, peraí, igreja do avivamento. Aquele que tem poder para ressuscitar um morto depois de 4 dias, será que ele não tinha poder para, da mesma forma que aquele morto levantasse, as ataduras caíssem? É lógico que tinha, porque o impossível ele fez. Agora não existia um poder maior do que as ataduras cair com aquele morto. Por que aquelas ataduras não caíram do morto? Porque depois Jesus nos ensinou e deu um comando. Ele diz agora: olha, ressuscitar o morto é comigo, mas quem manda embora todo nível de legalidade que está sobre a sua vida é a igreja. Aí ele disse para o pessoal lá: tirai as ataduras. Então, meu irmão, você tem que entender o seguinte: a obra que Jesus fez na cruz do Calvário foi completa. Ele morreu na cruz do Calvário por você. Ele já te deu a vitória. Não, acenda a luz ainda que eu não estou ministrando. Eu quero olhar na carinha ainda. Ele morreu por você. Você é a coroa da criação. Não existe ninguém mais importante do que você nessa terra. O diabo um dia achou que poderia ser como Deus, porque ele era de fato extraordinário. Foi o cara mais fantástico que Deus criou até então. Ezequiel 28 conta a história de como Deus criou ele. O próprio Deus fez elogio a ele. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criados. Colocado nele obras de tambores e pífaros. Foi colocado dentro dele, meu irmão, pedras preciosas, 9 em especial. Lúcifer era tremendo. O próprio Deus fez elogio. O próprio Deus exaltou Lúcifer. E Lúcifer então agora se rebela a Deus, dizendo: serei semelhante ao Altíssimo. Prova que Deus não divide a glória dele com ninguém. Lúcifer foi lançado fora do reino. E agora Deus cria o homem, a imagem e semelhança dele. De Deus.
Satanás não foi criado como imagem e semelhança dele, mas você é imagem e semelhança deles. Quando o homem acabou de ser criado, o diabo viu o homem e ficou endemoniado no inferno, porque ele estava longe de quem é você. O que Jesus fez na cruz do Calvário, meu irmão, foi completo. Ele morreu por você, entrou na história pela tua vida, para que nenhum nível de repetição maligna venha te minar, saquear e lesar. Só que tem coisas que ele faz, tem coisas que eu e você temos que fazer. Não adianta. As ataduras quem tira sou eu e você. Aquele que tem poder para mandar, para ressuscitar, fez a obra. Aquele que tinha poder para entrar na história, na tua vida, morrer por você e te selar com sangue, ele já fez. O que você precisava era só entregar sua vida para ele. Se você entregou, meu irmão, o primeiro passo já está estabelecido. Agora, meu irmão, tem muita gente que está na igreja sendo minado, saqueado e lesado. Sabe por quê? Porque está cheio de ataduras. Vocês estão comigo, igreja, ou não? Tem coisa, meu irmão, que você não tem jeito, é você mesmo que tem que arrancar, porque é o próprio Deus que me ensinou isso, é o próprio Jesus que me ensinou isso. Tirai as ataduras, não é Ele que tira, Ele que mandou tirar. Então, meu irmão, tem coisa que você tem que tirar. Que as ataduras que é essa? É um perdão que precisa ser liberado. Que ataduras é essa? É reconhecer de fato que só Ele pode mudar a história da tua vida. É esse nível de repetição que está vindo sobre a tua casa. É você não aceitar mais, foi como eu fiz. Agora eu volto ao meu testemunho. Eu era a próxima vítima, irmão, daquele nível de repetição debaixo de uma legalidade bíblica. Porque você sabe que Deus não se move pelas nossas emoções. Deus não se move pelas emoções. Deus não se move pelos nossos sentimentos, pelas nossas necessidades. Desculpa, meu irmão, eu falar isso para você, mas não adianta você simplesmente chegar aqui e falar: Deus, olha para a minha necessidade, olha aqui o que eu estou enfrentando, olha aqui. Deus, Ele reconhece sim, Ele ouve sim. A Bíblia diz em 1 Pedro 3,12: os olhos do Senhor estão sobre os justos, os ouvidos atentos às suas orações. A Bíblia diz em Isaías 53:9: o braço do Senhor não está encolhido para que não possa te salvar, nem com os ouvidos tampados para que não possa te ouvir. Jeremias 32:17 diz: ah, Senhor Jeová, tu criastes os céus e a terra com teu grande poder e braço estendido, coisa nenhuma te é maravilhosa. Jó capítulo 42 versículo 2 diz assim: eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Nada pode impedir o agir de Deus. Porém, meu irmão, não adianta chegar com emoção. Deus só age debaixo da palavra dele. Então não adianta chegar: Deus, olha aí o que está acontecendo. É eu lá no meu testemunho: Pai, o Senhor está vendo, olha a ruína e pobreza e miséria que entrou na vida do meu bisavô, olha o nível de repetição que entrou no meu avô, olha agora o meu pai. Deus, olha aí o sofrimento do meu pai, o Senhor está vendo o sofrimento, olha aí agora o tamanho da bomba que está no meu pai. Não é só aquela raiz, agora tem coisas muito maiores. Não, meu irmão, eu tenho que me posicionar naquele que morreu por mim. Só que agora eu preciso arrancar as ataduras e dizer assim: eu não quero mais essas ataduras, eu não aceito mais essas ataduras, eu não aceito mais essa legalidade, eu não aceito mais esse nível de repetição na minha vida, eu não aceito mais essa ruína, essa pobreza, essa miséria, eu não aceito mais essa falência, eu não aceito mais essa prostituição, eu não aceito mais esse adultério, eu não aceito mais. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário, e a minha geração e a minha geração futura não vai viver o que o meu pai viveu. Você sabe que a ignorância é uma bênção, né? Enquanto a gente não sabe das coisas, tudo bem. A partir do momento que a gente sabe das coisas, a gente se torna responsável daquilo. Hoje você aprendeu algo. Então agora você se torna responsável em resolver algumas coisas que estão te atrapalhando na tua vida. Hoje é dia de você se despir. Hoje é dia de você arrancar essas ataduras. Hoje é dia de você arrancar esse lençol. Você não é fruto,
Você não é fruto, não precisa ser fruto. Deixa eu corrigir isso. Você não precisa ser fruto de uma consequência que a tua família viveu e está vivendo. Você não precisa. Hoje você pode lançar fora isso aí. E hoje é dia disso. Eu quis contar o meu testemunho só para que você pudesse entender, meu irmão, aonde que eu queria chegar. Eu não vivo o que meu avô viveu, o que meu bisavô viveu, o que meu pai viveu. Hoje, meu irmão, a minha vida, a partir desse dia que eu entendi essa mensagem, desse dia que essa mensagem entrou na minha vida, nesse dia que eu tomei uma nova proporção na minha vida, eu não vivo o que meu pai vive, o que meu avô viveu, e meus filhos muito menos ainda. O teu casamento não precisa ser como os casamentos dos seus pais, e não vai ser, por mais que seja bom. A morte não vai mais te cirandar. As drogas não vão cirandar sua casa, sua família. O vício não vai, porque hoje é dia da gente arrancar as ataduras. Mas não adianta nada a gente fazer uma oração aqui agora, pastor. Eu chamar você aqui na frente e você vir aqui no altar. Eu acho lindo isso, eu acho magnífico isso, eu gosto disso. Eu sou da seguinte opinião: se a unção chega, eu não caio nela, eu pulo nela. Mas não adianta nada eu fazer uma oração para você agora e a gente manda embora todos os níveis de repetição que está acompanhando a tua vida, dos espíritos familiares que está cercando a tua vida. E se você sair aqui fora e chamar com atitudes novamente, não adiantou nada. Aí então começa o mesmo nível de repetição, porque o diabo não vai saindo assim. Abriu-se um novo portal e está ele de novo aqui tentando minar, saquear e lesar. Mas aí, meu irmão, como eu disse lá no começo, a obra que Deus fez na cruz do Calvário foi completa. A obra que Jesus fez na cruz do Calvário foi extremamente completa. Se por um acaso você cometeu uma falha e o portal vier novamente, você corre em 1 João 9, como eu amo isso. Porque escute algo. Existe um negócio, pastor, que é algo que é uma das coisas que mais me desafia, Suelen, que mais me desafia, quando eu olho para a escritura e vejo um negócio assim. Olha que coisa louca isso. Se entrar um sujeito aqui, maluco, armado, fique esperto aí, ô segurança. E se por acaso entrar, está amarrado isso, e me der um tiro e eu morrer, está amarrado. Mas se por um acaso acontecer isso, eu morrer nesse altar aqui, e esse cara sair correndo, e ele chegar lá fora na rua, se arrepender de todo o coração, e chegar para Jesus, e clamar 1 João 1,9, diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Deus perdoa. Olha que coisa louca isso, meu irmão. Peraí, o cara acabou de matar o pastor mais bonito da história, e agora ele nem chegou lá fora, já se arrependeu, Deus perdoou, meu irmão. Cara, para mim isso aí é o maior desafio na minha cabeça, não entra isso, só que Deus é assim. Lógico que essa pessoa vai pagar um preço por aquilo que ela fez, vai ser preso. Espero que meus irmãos aí dão um couro no cara antes. Lógico que ele vai pagar um preço, mas com Deus está resolvido. Olha que coisa louca. Se amanhã ele não for preso, ele voltar aqui e ele ver a poça de sangue nesse altar, e agora olha mais louco ainda, e ele chegar, se dobrar diante dessa poça de sangue e começar assim: Deus, me perdoa, Deus. Deus vai falar assim: o quê? Peraí, perdoar? Não sei o que você está falando. Eu matei um pastor ontem. Não, mas eu não me lembro mais, porque eu lancei no mar do esquecimento ontem. É mole isso. Ele perdoa, esquece, não se lembra mais. Quem fica lembrando é eu e você, meu irmão. A gente gosta de remoer o passado, mas com Deus está resolvido. Então, meu irmão, tudo que você fez aí no passado, se você já entregou para Jesus, o único que vai fazer com que você ressuscite isso aí é o diabo, porque Deus não se lembra mais. Esquece, bola para frente, viva o presente,
no presente. Isso que é fantástico. Viva hoje, o hoje. Porque está cheio de gente vivendo o presente, olhando para o passado, que um dia aconteceu algo, esquece disso. Ele não tem poder mais para voltar na tua vida, não tem, nem para você consertar ele. Viva hoje o presente, no presente. E também não fica olhando só o futuro. Quando chegar lá, quando acontecer isso, quando aposentar, não! Espera esse dia chegar. Viva hoje o teu melhor. Seja intenso hoje. Programe a sua mente para você viver como se fosse o último dia hoje. Meu irmão, eu estou intensamente aqui hoje. Eu estou totalmente conecto aqui hoje. Eu sei que daqui a pouco eu vou comer uma pizza, você não, mas eu vou. Mas eu não estou preocupado com a pizza daqui a pouco. Eu estou vivendo intensamente aqui agora, tentando passar para vocês um entendimento poderoso. Porque quando eu estiver no restaurante comendo a pizza, esquece, não vou lembrar de você. Nem quero comer a pizza. Vocês estão entendendo ou não? Então, agora olha que coisa mais fantástica isso. Se por um acaso, hoje, quando eu orar aqui com você e a gente mandar embora todos esses níveis de repetição que vem te acompanhando, que vem te atrapalhando, que você vê que na tua família está sendo minado, saqueado, lesado, e que às vezes está chegando perto de você, hoje é o dia do basta! Nada mais vai acompanhar você, e principalmente a tua geração futura. Mas se por um acaso você falhar, se você cometer um pecado, que todos nós estamos sujeitos a isso, sim ou não? Lógico que estamos, meu irmão. Eu olhando aqui de cima não vi nenhuma asa, até porque até anjo errou, né? Eu não estou vendo nenhum santo aqui, meu irmão. Então você vai correr o risco de errar lá fora, você vai correr o risco de pecar lá fora, vai, mas não tem problema não. Se você errar, agora, peraí, deixa eu corrigir um negócio. Eu tenho liberdade de falar isso porque eu conheço o Josiel. Meu irmão, não cai nessa onda da super graça aí não, hein? Pelo amor de Deus, hein? Deixa eu abrir esse parênteses aqui. Não tem esse negócio não. Vem do jeito que você está e permaneça do jeito que você está. Não. Aquele que te recebeu do jeito que você está, não quer que você fique do jeito que você está. Ele quer que você tenha uma vida transformada. Porque hoje a pregação está assim: vem do jeito que você está e pode permanecer do jeito que você está. Não tem problema não. Pode continuar adulterando, pode continuar fumando, bebendo, pode continuar mentindo, não tem problema. Porque o que importa é você. Não, meu irmão. A Bíblia diz: buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É uma busca, a porta é estreita. Então você vem do jeito que você está assim, mas tenta melhorar a cada dia. Agora, se por um acaso você errar lá fora, você pecar lá fora, você corre em 1 João 9, coloca lá 1 João 9, 1 João 9, 1 João 9, porque aquele que fez a obra, ele fez completa na tua vida, não tem problema não. Você errou, você corre em 1 João 9 e diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Mas não acaba o texto, não acaba aí. Ele tem uma ponta e vírgula e diz assim: Ele pode perdoar os nossos pecados e nos purificar de todas as injustiças. Então, meu irmão, a obra que Jesus fez na cruz foi completa. Quem aqui hoje está precisando de uma oração direcionada nesse sentido? Eu vi que mãos levantaram. Se você hoje está vivendo debaixo desse nível de repetição na tua casa, o pastor me deu liberdade, eu estou sentindo no meu espírito de fazer isso. Você que está vivendo esse nível de repetição, você que entendeu essa mensagem por completo, eu quero orar por você sim. Você que está sendo vítima, ou você que provocou um portal que está fazendo geração futura sua ser vítima, vem aqui na frente, deixa eu orar por você. Mas vem correndo que eu quero fazer isso rapidinho. Vem. Porque a partir de hoje você não precisa enfrentar mais esse nível de ruína, de pobreza, de miséria, de falência. Não precisa mais. A tua vida, ela não. Deus tem um projeto a realizar na tua vida. Agora sim, pode apagar as luzes, por favor. Você que está nessa condição, que está vendo a tua vida como um nível de repetição. Não
se coloca como vítima aqui hoje, não. E não se coloca como um culpado por ter gerado. Não. Não coloca-se na posição de vítima aqui, não. Só se coloca diante do Senhor, porque eu quero orar por você. Porque muitas vezes você não tinha você não chamou a existência do que você vive hoje. Você simplesmente entrou nesse barco. Esse barco começou a levar você para outros níveis. Níveis esse de pobreza. No meu caso foi ruína, pobreza, miséria, falência. Mas talvez você está vendo a repetição de vícios dentro da tua casa, repetição de drogas, de falência, ministério que não rompe, sua família que não rompe. Hoje é um culto especial para você, para a família, porque a partir de hoje a tua família ela vai tomar uma outra dimensão. Os seus filhos, a sua casa não vai ter mais consequência, não vai ficar mais presa a uma história do passado, não vai mais ser presa a uma história que te trouxe desgosto, que te trouxe aflição, que te trouxe tristeza, que te trouxe perdas. Não. A tua história hoje, a partir de hoje, está sendo entregue aqui, todo esse nível que poderia estar impedindo você, está sendo entregue nesse altar aqui hoje. Esse altar aqui hoje está recebendo tudo aquilo que estava te minando, te saqueando, te lesando. Eu vejo pessoas aqui, meu irmão, que ainda não vieram aqui na frente, mas que está vivendo níveis na área financeira, sabe? Um dia está tão bem, não consegue permanecer bem, sempre está nos altos e baixos. Tem coisas que são naturais da vida, sim. Tem coisas que são investimentos que são feitos, são coisas. Mas tem coisas, meu irmão, que não consegue sair de dívida, não consegue sair do cheque especial, não consegue sair de uma vida de sofrimento. Se você está nessa condição, meu irmão, corre aqui na frente, vem aqui que eu preciso orar por você. Tem pessoas que estão debaixo de enfermidades. Tem pessoas que está repetindo a enfermidade dos pais. Muitas vezes quando você vai no médico, qual que é uma das perguntas básicas que o médico faz para você? Alguém da tua família ou da tua casa vive o que você está vivendo, ou já viveu o que você está vivendo? É uma pergunta básica hoje, porque eles sabem que muitas das enfermidades são geracionais. Se você está nessa condição, que você está vivendo uma enfermidade que seus pais tinham, que seus avós tinham, que hoje está em você, sai do teu lugar, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Pai, eu estou diante dos seus filhos aqui agora, Deus, que entenderam a palavra. Deus, eu particularmente, eu não tenho poder para entrar na história deles e para tirar esse nível de repetição, esse nível de tristeza, essa enfermidade, essa ruína, essa pobreza, essa discussão familiar o tempo todo, essa briga dentro de casa o tempo todo, sabe, um mau humor dentro de casa. Eu não tenho poder para isso, mas o Senhor tem. Então, Deus, a minha oração hoje é que o Senhor venha agora com a tua palavra, porque a tua palavra, Deus, que nos dá base hoje. Gálatas 3:13. O Senhor entrou na história dos seus filhos, e se havia algum nível que estava roubando eles, minando, saqueando, lesando, trazendo enfermidades, a partir de hoje, Deus, está sendo cancelada na cruz do Calvário. Agora você que está aqui na frente, você vai fazer algo. Jesus, ele entrou na história, ele já interviu por você. Agora você vai fazer uma oração aqui, mas é uma oração muito pessoal. Nós vamos começar a adorar, e para que ninguém venha escutar a tua oração, essas ataduras é você que vai ter que tirar. E você sabe especificamente qual é essa atadura.
Se é uma enfermidade, você vai dizer: Deus, eu tiro essa enfermidade. Se é falência, eu não aceito mais essa falência vindo sobre a minha família. Se é separação, você tira fora. Se é os filhos desviados, tira fora. Arranca essas ataduras hoje. Você tem poder para isso. Começa agora, abre a sua boca e começa a falar. Fale. O Senhor quer ouvir da tua boca. Pai, pastor, Ele sabe, eu sei, mas Ele quer ouvir de você. Tira! Começa a te falar agora com Deus. Deus, eu não aceito mais ficar devendo banco o tempo todo. Eu não aceito mais essa enfermidade que está me acompanhando geracionalmente. Eu não aceito mais a ruína, a pobreza e a miséria, a falência. Eu não aceito. Eu não aceito esse vício que está acompanhando a minha vida. Eu não acompanho, eu não quero mais. Deus, eu tiro fora. Todo nível de repetição, tudo aquilo que está tentando me paralisar, que paralisou meus pais, que paralisou meus avós, que está me paralisando. Eu não quero mais, porque eu sei que o Senhor tem coisas maiores, melhores e grandiosas para mim. Tira as ataduras hoje, vamos adorar o Senhor. Tira as ataduras, abre a sua boca agora e começa a falar sem medo. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Não espera a minha oração agora não, fale você. Porque eu não estou sozinho nessa guerra. Estás comigo no braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas. As fontes em meio ao deserto. E haverá Olha para mim aqui, vocês. Tem gente, não estou falando que são vocês não, mas tem gente que ama ser vítima. Pastor, aconteceu isso com a minha família. Eu passo por tudo isso porque um dia aconteceu isso. E a pessoa sempre é vítima, sempre está chegando para os outros. Todo mundo conhece a história dele. O que aconteceu isso comigo? Fui abandonado, sabe? Me fizeram isso. E aquilo se torna na pessoa, sabe, um negócio que ela gosta. Ela carrega aquilo como um troféu. Ser vítima. Não. O Senhor te colocou como cabeça, não como cauda. O teu testemunho, ele tem que ser para glorificar a Deus, não para te glorificar. Porque tem gente que ama isso. Tem pessoas que eu conheço há 10 anos que conta a mesma história, o mesmo sofrimento que aconteceu lá atrás, e conta com a boca cheia, porque fizeram isso comigo. Hoje eu sou vítima de tudo que fizeram comigo lá atrás. Meu irmão, pelo amor de Deus, tira essa atadura hoje, entendeu? Arranca fora. Mas eles não vão ter mais dó de mim. E quem falou que você precisa ser uma pessoa que as pessoas têm dó de você? Você é a coroa da criação. Para de ser vítima, porque está cheio de gente assim. Eu não consigo romper porque um dia aconteceu isso na minha família. Eu não consigo romper porque um dia eu fui traído. Um dia eu não consigo romper porque um dia me roubaram, minaram, saquearam. Porque um dia pegaram a minha honra e me tiraram a minha honra. Ah, meu irmão, vira essa página.
Vamos sair de cabeça erguida aqui hoje. Nós começamos 2025, meu irmão. Você está em 12 dias, que vai determinar os seus 12 meses. Mas esse dia aqui, meu irmão, não é que eu vou dizer a melhor palavra que vai ter. Não, vai ter muita coisa boa debaixo, para passar debaixo da ponte a partir de... Mas pega essa palavra hoje, porque eu garanto que ela vai determinar o seu futuro. Mas, meu irmão, para de ser vítima, para de ficar sendo coitadinho, para de todo mundo saber da tua história, começa a viver o presente. Ah, como assim, pastor? Mas aquilo me machucou. Você não sabe o que você está falando, meu irmão, eu sei. Você está achando que eu nunca vivi nada difícil? Um dia eu conto, um dia mais terrível da minha vida. Mas eu estou tranquilão aqui, estou vivendo no presente, porque lá atrás não adianta, ele não determina mais, já aconteceu. Agora não vou ficar chorando as mágoas todo dia, não, pelo amor de Deus. Deus tem coisas maiores e melhores para mim e para você. Mas não se esqueça, tira sempre essas ataduras, porque tem coisas que o diabo sempre vai querer relembrar mesmo. No dia da dificuldade, igual é amanhã, ele fala assim: essa palavra não tem tanto poder assim não, hein? Porque às vezes você vai voltar e vai encontrar o mesmo desafio que você deixou hoje. Vai voltar para a tua casa e vai encontrar o mesmo desafio. Mas aquele que começou a obra, ele é poderoso para transformar o teu desafio em bênção. Só seja resiliente. Viva o presente, buscando coisas novas, porque o teu futuro ele vai ser determinado pelo que você fizer hoje aqui, e não por aquilo que aconteceu ontem. É hoje. Levanta suas mãos para me te abençoar. Eu abençoo o teu povo aqui hoje, Deus. Eu abençoo, Senhor, o teu povo, os seus filhos. Eu abençoo cada casa aqui, cada família aqui. Eu não sei, Deus, o que eles vieram trazendo aqui na frente. Não sei. Eu não sei. Mas, Deus, eu sei que o Senhor recolheu cada uma desses pedidos, porque o Senhor arrancou todo nível de atadura que poderia estar prendendo eles. E eles entenderam, Senhor, se amanhã alguma falha vier, algum erro for cometido, eles têm um advogado no céu que vai interceder por eles. E vai perdoá-los, e não só perdoá-los, mas vai quebrar todo nível de injustiça na vida deles. Eu abençoo vocês, em nome do Senhor Jesus. Você que está aqui pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Pode voltar para o seu lugar, em nome de Jesus.